Crasbrejo. Tradução para português. Vê isso aí. Katt Williams apareceu na câmera e disse que os rappers que nunca viram uma cela mas que fazem rap como se tivessem visto são informantes federais. Todos esses, grandes desviantes estão todos tendo problemas. Agora, as ruas estão puxando mais arquivos sobre Katt e Rick Ross. E adivinha só? Envolve nós. Deixa eu te contar. A bomba que Katt Williams acabou de soltar. Katt Williams tem estado em uma corrida diferente, mano. Desde janeiro de 2024. Quando ele apareceu com Shannon Sharp no Club Shay Shay, o cara queimou a casa toda. Aquela conversa teve mais de 64 milhões de visualizações no YouTube e mudou as regras sobre o que você podia dizer sobre os manos dessa indústria. Katt chamou Steve Harvey, chamou Kevin Hart, chamou Cedric de Entertainer, chamou Ludacris, Tiffany Haddish, Ricky Smiley. Fez tudo isso com um sorriso no rosto como se estivesse pedindo asas. Mas a frase que ainda ficou na boca de todo mundo veio de uma conversa diferente, uma câmera diferente. O tópico não era stand-up. O tópico era o jogo do rap. Alguém perguntou a Katt sobre a lacuna entre o que os rappers dizem na música e o que eles realmente estão fazendo por aqui. O mano não piscou, não suavizou. Disse a parte que ninguém quer dizer em voz alta. Então o entrevistador o pressionou, perguntou se ele realmente queria dizer aquilo. Katt não desistiu, disse sim, disse que conseguir esses informantes é parte do trabalho. Diz como um homem que pensa sobre isso há anos. Era isso, peões. Os rappers que curtimos, os que temos em todas as playlists, os que deixamos nossos primos mais novos citarem no banco de trás, peões no tabuleiro de xadrez de outro. E Katt não mencionou um único nome quando disse isso. Não precisava, mano, a internet fez o trabalho por ele. Dentro de poucas horas, as pessoas estavam puxando arquivos antigos, fotos antigas, entrevistas antigas, negações antigas. E um nome continuava flutuando para o topo da pilha. Esse nome era Rick Ross. Agora, de verdade, Katt Williams não chamou publicamente Rick Ross de informante federal. Preciso dizer isso alto porque as manchetes dessa semana não foram cuidadosas sobre isso. O que Katt disse foi uma declaração mais ampla sobre toda a indústria do rap. Mas a razão pela qual as ruas correram direto para Rosey é porque Rick Ross vem carregando a versão mais pesada dessa acusação exata por quase 20 anos. Ele tem um rastro de papel. Ele tem uma foto em um uniforme. Ele tem documentos oficiais diretos do estado da Flórida. E ele tem uma lista de negações que não sobreviveram aos recibos. Katt também vinha contando para as pessoas à sua maneira que esteve em salas que a maioria dos rappers venderia sua alma para entrar. E ele saiu. Naquele longo trabalho com Shannon Sharp, ele também disse que costumava ficar sentado no estacionamento daquelas festas nas colinas de Hollywood. Disse que viu eles voltarem para baixo parecendo diferentes do que subiam. O clipe do Katt que viralizou era simples. Mano, se o homem que esteve mais próximo dos poderosos nesse jogo também é o mesmo homem que costumava usar uma placa, que costumava arquivar documentos sobre prisioneiros e que mentiu sobre tudo isso por anos, o que isso diz sobre a música? Essa é a questão que estamos percorrendo. E para fazer direito, temos que rebobinar. Não para a carreira de rap, para o trabalho antes da carreira de rap. O arquivo da arma fumegante que começou tudo isso. Meio de julho de 2008, uma foto começou a circular nos primeiros blogs de hip-hop. A foto mostrava um jovem negro de uniforme de oficial de correções bege. O cara da foto tinha um sorriso que as ruas imediatamente disseram parecer Rick Ross. Naquele ponto de sua carreira, Rosey era um dos maiores rappers do país. Seu álbum de estreia Port of Miami chegou ao número 1 na Billboard 2000. O seguinte, Tack Carter, fez a mesma coisa. Toda sua marca era o chefão, o boss, o homem que estava movimentando peso antes de estar movimentando unidades. Então, quando aquela foto saiu, Ross rebateu com uma negação plana. Disse a todo o hip-hop que sua vida era 100% real e disse que hackers da internet estavam colando seu rosto de adolescente no corpo de outra pessoa. Correu para o rádio, fez entrevistas, disse que a foto era falsa, disse que os haters estavam tentando derrubá-lo, disse com a mesma confiança que estava usando em seus registros. E então a arma fumegante começou a trabalhar, mano. A arma fumegante é um site que vem puxando documentos judiciais, fotos de fichário e registros do governo por décadas para verificar os fatos dos ricos e famosos. Em 21 de julho de 2008, eles postaram uma história com um título que encerrou a conversa. O título dizia que a foto era real. O artigo tinha registros oficiais do Departamento de Correções que listavam William Leonard Roberts II, o governo real de Rick Ross, como um oficial de correções no estado da Flórida. Os registros mostravam que ele foi nomeado em dezembro de 1995. Os registros mostravam seu salário inicial os registros mostravam que seu número de seguro social era uma correspondência com o do rapper. Estava acabado, mano. A negação estava morta. Mas Ross continuou negando mesmo assim. Então a arma fumegante voltou e pegou o resto do arquivo. Em 28 de julho de 2008, eles soltaram seu arquivo completo de pessoal. E aquele arquivo completo contava uma história mais longa do que o primeiro artigo fazia. Os registros mostravam que Rick Ross trabalhou como SO por 18 meses. Não 4 meses. Não alguns meses de treinamento. 18 meses diretos. Ele foi postado no South Florida Reception Center em Dade County, que é a unidade que processa prisioneiros antes de serem enviados para suas unidades de prisão permanentes. Ele estava lá até junho de 1997. Havia até um documento de setembro de 1996 reconhecendo-o por comparecimento perfeito. Comparecimento perfeito, mano. O homem que mais tarde faria rap sobre inundar as ruas com a mercadoria registrou em seu trabalho de guarda prisional todos os dias por um mês inteiro e recebeu um certificado. Ross ainda não abordaria isso publicamente.
Não em entrevistas, não em nenhum registro. Entrou em colapso no tópico. Então, em maio de 2009 na revista VCL, ele finalmente quebrou seu silêncio. Admitiu que a foto era dele. Admitiu que o trabalho era real, mas ele o enquadrou de uma forma que ficou preso nele desde então. Disse que estava fazendo o que tinha que fazer. Disse que o trabalho não definia quem ele era. Disse que sua carreira era maior do que aquele capítulo. Mas aqui está a coisa sobre aquela admissão, mano. Não foi a admissão completa. Ross não disse que trabalhou lá por 18 meses. Ele deixou a porta entreaberta. Deixou as pessoas acreditarem que era uma volta rápida e esquecível. E por anos, o mundo do rap mais ou menos deixou ele ter. Então, em 2022, ele se sentou com o podcast Full Send e disse algo que não correspondia aos documentos. Naquela conversa, ele disse que talvez durou 4 meses e eles o deixaram ir porque ele estava um pouco atrasado. Disse que ele nem mesmo chegou à prisão porque o treinamento levou muito tempo. Riu sobre isso. Brincou. Aquela era uma mentira, mano. Os registros da arma fumegante, os mesmos que estavam públicos desde 2008, disseram que foram 18 meses. Disseram que ele teve comparecimento perfeito por pelo menos um mês inteiro naquele período. Disse que ele se demitiu em 2 de junho de 1997, o que não é o tipo de detalhe que você inventa. O homem que Ross descreveu em 2022, o aprendiz atrasado que mal aparecia, não existia no documento oficial. E em 2024, aquela mentira alcançou ele da pior forma possível. Porque naquela época, Rick Ross tinha operações maiores do que 50 Cent. Ele tinha Drake, e Drake tinha um pesquisador. O quadro completo começou a voltar ao foco. O uniforme, a bolsa, a assinatura na resignação, o certificado de comparecimento perfeito, os 18 meses. Cada pedaço disso estava em um arquivo público que qualquer um com internet podia puxar. E cada vez que Ross entrava em uma briga pública com outro rapper, esse arquivo era puxado novamente e agitado no ar. Essa é a parte da história de Rick Ross que rima com o clipe de Cat Williams. Cat não disse Rick Ross por nome, mas disse a parte silenciosa. Diz que os rappers que fazem rap sobre uma vida que nunca viveram são os que devem ser observados. E o exemplo mais alto de um rapper que fez rap sobre uma vida que não viveu com documentação para provar o abismo é o homem que costumava ser o Oficial Roberts. Quando o 50 Cent fez o Oficial Rick um nome conhecido, a arma fumegante divulgou a história em julho de 2008. Mas a história não teria permanecido nas manchetes por tanto tempo sem um mano. Esse mano era 50 Cent. E a guerra que ele começou com Rick Ross é a razão pela qual as palavras Oficial Rick entraram no vocabulário do rap e nunca saíram. A briga começou pela própria versão de Ross sobre um olhar para os prêmios BET de 2008. 2 manos passaram um pelo outro em um corredor. Um deles não gostou de como o outro estava olhando. Isso era o suficiente. Em 2009, os mugs frios se transformaram em músicas. Ross tirou primeiro com uma faixa chamada Mafia Music. Em Mafia Music, ele deu golpes no family business de 50, especificamente a situação com a mãe do filho de 50. 50 Cent não perde essas brigas, mano. 50 nem mesmo as combate da forma que outras pessoas as combatem. Ele as combate com um nível de crueldade que o jogo do rap não estava realmente acostumado. Dentro de dias, ele tinha uma resposta. A resposta foi chamada Oficial Rick, e foi o início de uma campanha que duraria quase 2 décadas. 50 soltou a música, soltou uma série de desenhos animados zoando Ross como um policial de desenho animado, comprou uma fita que apresentava a mãe de um dos filhos de Ross, colocou sua própria voz sobre, hospedou em seu próprio site, transformou a vida pessoal do homem em um teatro público. Mas a parte da campanha de 50 Cent que envelheceu de forma mais estranha é a parte que ninguém realmente prestou atenção na época porque 50 entre os desenhos animados e a fita e os golpes pessoais continuou martelando em um ponto específico. Continuava dizendo que Rick Ross não era apenas envergonhado pelo trabalho de guarda prisional. Estava dizendo que Rick Ross era algo pior do que isso. Em 2015, em uma entrevista com Tim Westwood, 50 Cent disse da forma mais clara que jamais disse. Disse que a razão pela qual ele e Ross nunca tiveram um altercado físico não era porque Ross era assustador. Disse que a razão era que ele, 50 Cent, não estava no negócio de colocar as mãos em um homem que fez um juramento com uma agência de aplicação da lei. Disse como se fosse um aviso para os outros manos no jogo. Disse que um homem que fez esse juramento, um homem que assinou esses documentos, é um homem que dirá o que sabe no segundo em que algo acontecer. Ross nunca foi formalmente acusado em nenhum arquivamento público que possamos encontrar de ser um informante federal. Essa acusação nunca foi feita em papel por nenhuma agência. Mas a semente que 50 Cent plantou em 2009 cresceu. Mano cresceu em cada ciclo da briga deles. Cresceu em cada verso convidado onde 50 a trouxe novamente. Cresceu em cada postagem do Instagram onde os dois trocaram golpes. Até que a briga atingisse seu T7 humano em 2025. O nome oficial Rick era permanente. Você não podia escrever sobre Rick Ross sem ele aparecer em algum lugar. E aqui a parte maluca de tudo isso. A briga continuou. Ainda está acontecendo. Tão recentemente quanto em 2025, os dois estavam trocando golpes no Instagram. Ross estava ameaçando bater 50 com um anel de $1 milhão. 50 estava zoando Ross por ter apanhado no Festival de Música Ignite em Vancouver em 2024 quando alguém tocou Kendrick Not Like Us durante seu show. 50 estava trazendo o corpo de Ross, o estilo de vida de Ross, o dinheiro de Ross, tudo de Ross. E cada vez que fazia isso, a marca Oficial Rick era renovada. Cada nova geração de fãs de rap era apresentada ao mesmo arquivo. Há uma versão da história onde em 2024, Rose tentou rebater 50 trazendo Danny Joy, a mãe do filho de 50, e Rick Ross estava dentro disso. Freeway Rick Ross, o Freeway original, Rick Ross, o verdadeiro traficante de drogas de lá cujo nome o rapper havia tomado sem permissão, também foi puxado para tudo isso. Em uma conversa em junho de 2024 na Joe Rogan Experience, Freeway disse que o rapper vinha o evitando por anos.
Diz que toda vez que ele estava em uma sala, o rapper Rick Ross desaparecia. Disse que tinha cartas de manos que estavam trancados enquanto o oficial Roberts estava de serviço. E essas cartas não descrevem um homem bom. Disse que tinha histórias sobre Ross pegando dados e dinheiro de prisioneiros durante jogos de dados. Disse que a bolsa do rapper era a única razão pela qual as pessoas tinham parado de fazer perguntas difíceis para ele. Por tudo isso, a resposta de Ross foi a mesma. Ele descarta, continua fazendo música, continua acumulando. Construiu uma das carreiras de rap mais duráveis comercialmente de sua geração enquanto carregava um rastro de papel que teria encerrado a maioria dos outros artistas. Ele de alguma forma transformou a própria coisa que deveria embaraçá-lo em parte da marca. Isso é seu próprio tipo de truque de mágica, mano, e funcionou por muito tempo. Mas em abril de 2024, um novo OP apareceu, um maior, e ele veio com o arquivo. Drake 1090 Jake e os resíduos que não morreriam. Em abril de 2024, o jogo do rap estava no meio de uma guerra civil. Kendrick Lamar acabava de soltar um verso em um registro de Future e Metro Boomin como esse que não apenas dava golpes em Drake. Abertamente questionava se Drake pertencia à mesma conversa que Kendrick e J. Cole. O verso transformou toda a indústria em um coliseu. Todo mundo teve que escolher um lado. Rick Ross, que havia estado fazendo hits com Drake por anos, escolheu. Ele escolheu Kendrick. Drake respondeu da forma como Drake responde. Entrou no boot. Em 13 de abril de 2024, uma faixa sua chamada Push UPS vazou online. Push UPS não era nenhuma carta de amor, mano. Push UPS era Drake indo para a guerra com todo mundo que tinha dito algo torto sobre ele nos últimos 3 meses. Deu golpes em Kendrick, em Metro Boomin, em Future, em The Weeknd, e depois quase casual, deu golpes em Rick Ross. As linhas eram curtas. As linhas eram brutais. A linha que acertou mais forte foi Drake dizendo que ele poderia pegar a garota mais recente de Ross e algemá-la como se fosse Rick. Algemar como se eu fosse Rick. O duplo significado era o ponto todo. Ele estava dizendo que podia pegar a mulher de Ross, estava dizendo que era o tipo de homem que poderia colocar algemas em alguém, da forma que Ross costumava fazer, o tipo de homem que Ross era na verdade em papel antes de se tornar o tipo de homem que ele dizia ser nos registros. Drake continuou, disse que Rick Ross havia recebido cada hit da parada de sua carreira de Drake, disse que o mano estava fazendo 50 anos e ainda tentando brigar com rappers mais jovens, disse a ele para pegar seu pequeno cheque e ficar longe dos negócios de adultos. Ross rebateu. Dentro de poucas horas ele estava no estúdio, mesmo dia, 13 de abril de 2024, soltou um registro chamado Champagne Moments. Champagne Moments era Ross indo depois da aparência de Drake. Ross disse que Drake havia feito cirurgia plástica no nariz, disse que Drake teve cirurgia para deixar o nariz menor que o de seu pai, disse que Drake roubou seu fluxo de Lil Wayne, chamou Drake de garoto branco. Ficou pessoal da mesma forma que Drake ficou pessoal. A volúpia era o tipo de coisa que em qualquer outra briga teria sido o fim do round, mas essa não era nenhuma outra briga. Era a briga que tinha um público inteiro de investigadores de mídia social assistindo, e um deles, um youtuber e personalidade do Instagram chamado 1090 Jake, decidiu se tornar útil. 1090 Jake começou a postar documentos. Os documentos eram os mesmos documentos que a arma fumegante havia postado em 2008, mas Jake os tinha no Instagram, onde o algoritmo podia levá-los para uma nova geração de fãs que nunca tinham visto antes. Ele postou a assinatura no documento de nomeação datado de 29 de dezembro de 1995. Ele postou o aviso de resignação datado de 2 de junho de 1997. Ele postou o certificado de comparecimento perfeito de setembro de 1996. Colocou tudo ao lado da entrevista do Full Send onde Ross havia dito que só durou 4 meses. Deixou a matemática fazer o trabalho. Pela segunda vez em sua carreira, o arquivo oficial Rick era o documento mais comentado no hip-hop. A primeira vez, em 2008, era uma embaraçação que Ross conseguiu cavalgar. A segunda vez, em 2024, aterrissou no meio de uma guerra derrapativa e deu a cada dissing de Drake a perna que precisava para ficar em pé. Até a letra em Push-Ups, a linha Cover Like I'm Ricky, de repente tinha uma nota de rodapé embaixo dela. A nota de rodapé era uma foto de uniforme e um pé-stop. Ross tentou lutar contra Jake desenterrando documentos da polícia sobre Jake e chamando Jake de rato. A ironia de Rick Ross, o homem que a arma fumegante havia documentado como um ex-cool. Cada golpe que Ross dava em Drake era respondido com outro pedaço do arquivo. The Game então entrou com o seu próprio. Em maio de 2024, The Game soltou uma faixa chamada Freeways Revenge. Freeways Revenge trouxe o passado do seu novamente, trouxe escolhas que Ross havia feito em sua vida que, de acordo com Game, não somavam. A resposta de Ross para aquela era diferente de sua resposta para Drake. Ele não soltou um dissing, apenas postou algumas histórias do Instagram e ficou em silêncio. Mais tarde, em uma conversa com Shannon Sharpe no Nightcap Summer Sessions, Ross disse que o silêncio era a resposta, disse que às vezes não responder é em si a resposta. Mas naquele ponto, o dano já estava no arquivo. Os documentos que havia estado em um escritório do governo da Flórida desde 1997 tinham se tornado, pela segunda vez em 15 anos, a coisa da qual o mundo inteiro do rap estava falando. E a pergunta que 50 Cent vinha fazendo desde 2009, a pergunta sobre o que um homem sob juramento poderia estar disposto a dizer sobre pessoas que confiam nele, estava sentada ao lado dela. Esta é a parte da história em que fica desconfortável. Porque a briga com Drake não era apenas sobre Rick Ross. Era sobre todo o ecossistema ao redor de Rick Ross, os manos, os colaboradores, os homens com os quais ele foi fotografado durante 2 décadas. E um deles, aquele cujo nome havia começado a aparecer em toda conversa sobre a indústria de rap naquele ano. Para entender por que o clipe de Cat Williams e os documentos de Rick Ross continuam sendo colocados na mesma conversa, você tem que entender com quem Rick Ross vem passando seu tempo. Os dois manos têm uma amizade longa, fotografada e publicamente celebrada. Ross estava jogando festas de aniversário em seu complexo da Geórgia que toda a indústria, inclusive o próprio Cat Williams, se apresentava. O complexo de Fayetteville, Geórgia, o aniversário de 40 em janeiro de 2016.
Há evidência fotográfica disso. Kat estava lá. Esse detalhe importa, mano. Ele aceitou um acordo de confissão. Ele pagou restituição. Ele seguiu em frente, mas o arquivo era real. E o arquivo ainda está lá se você quiser puxá-lo. Depois há a situação do IRS. O governo federal tem perseguido Ross por impostos atrasados há anos. Relatos dele devendo milhões ao tio Sam circulam desde o início dos anos 2010. Ele foi atingido por penhoras fiscais. Ele foi forçado a resolver. Ele foi arrastado pelo tipo de problemas financeiros que para a maioria dos rappers teria significado morte de carreira. Ross apenas continuou rapando sobre Maybachs mesmo assim. E então há as ações judiciais. O homem foi processado pelo Freeway Rick Ross original em 2010 por pegar seu nome sem permissão. Aquele processo foi descartado, mas a questão moral nunca foi embora. Freeway, o verdadeiro chefão cujo nome o rapper construiu uma fortuna sobre, ainda está por aqui em entrevistas contando a qualquer um que queira ouvir que toda a marca é construída sobre identidade roubada. Ele esteve em podcasts, em Joe Rogan, em toda plataforma que o tenha dizendo a mesma coisa. O rapper pegou seu nome. O rapper pegou sua história. O rapper o evitava toda vez que estavam no mesmo prédio. Isso não é uma coisa pequena, mano. É toda uma questão de identidade. Se o próprio nome que você usa pertence a outro homem, um homem você pegou sem pedir, o que isso diz sobre tudo mais que você reivindica? Depois adiciona as controvérsias sobre o estilo de vida. As apreensões que Ross teve em um avião em 2011. As apreensões que ele teve em casa em 2018, que o levaram a ser hospitalizado em condição crítica. Os relatos que saíram sobre sua saúde, seu peso, seu uso de medicamentos prescritos. A situação do Fantasered no Festival de Música Ignite em Vancouver em 2024, onde o homem foi fisicamente atacado em seu próprio show enquanto Kendrick Not Like Us tocava nos alto-falantes. Cada capítulo da vida de Rick Ross parecia vir com outra manchete que contradiz a imagem de Boss. E por tudo isso, a constante é a mesma. Os documentos, os 18 meses, o uniforme, o certificado de comparecimento perfeito, a assinatura no formulário de resignação. Cada vez que outro escândalo acertava, o mesmo arquivo vinha para fora. Toda vez que outro rapper ia atrás dele, o mesmo arquivo vinha para fora. Cada vez que ele entrava em uma briga no Instagram, alguém nos comentários estava postando a mesma foto. É aqui que temos que ser honesto com você, mano. O título deste vídeo, A Verdade Aterradora sobre Rick Ross, está fazendo muito trabalho pesado porque o que Katt Williams realmente disse não é uma acusação direta contra Rick Ross. Katt não disse o nome de Rick Ross naquele clipe. Ele disse uma coisa geral sobre a indústria do rap. Disse que rappers que nunca viram nenhuma cadeia mas que fazem rap como se tivessem visto em sua opinião, informantes federais. Ele diz como uma categoria, não como um nome único. O que a documentação de Rick Ross realmente mostra também não é o que as versões mais altas dessa história reivindicam. A documentação mostra que William Leonard Roberts trabalhou como CEO por 18 meses entre dezembro de 1995 e junho de 1997. A documentação mostra que ele era um guarda prisional, não um agente federal. A documentação mostra que ele se demitiu. Não mostra em lugar nenhum que ele jamais se tornou informante de nenhuma agência federal. Não mostra que ele jamais testemunhou contra ninguém. Não mostra que ele jamais foi flip. Essas são coisas completamente diferentes de ser um CEO. O que é verdade? O que realmente podemos dizer sem exagerar é isto. Rick Ross trabalhou como oficial de correções da Flórida por 18 meses. Ele mentiu sobre esse fato por anos. Quando ele finalmente confessou, tentou fazer parecer mais curto do que era. Os documentos foram usados por cada grande disputa de rap que ele jamais teve desde 50 Cent em 2009 até Drake em 2024 como uma arma contra ele. Ele pegou seu nome no rap de um verdadeiro chefão de drogas sem permissão e construiu uma carreira sobre isso. Ele foi preso, processado, investigado e zoado. E por tudo isso, a mesma marca continuou vendendo. Se Rick Ross é um peão, um jogador ou algo no meio não é uma pergunta que podemos responder de fora da sala. O que podemos dizer é que o arquivo é real. As ações judiciais são reais. As prisões são reais. As mentiras sobre o arquivo são reais. E o homem que Katt Williams estava descrevendo, mesmo sem nomeá-lo, se encaixa na descrição melhor do que qualquer outro rapper no jogo. O clipe vai continuar viralizando. Os documentos vão continuar sendo puxados. E Rick Ross, que sobreviveu a cada versão dessa história até agora, vai continuar fazendo música. Se o próximo capítulo é aquele em que o padrão finalmente o alcança, é algo que apenas o próximo ano ou dois vai nos dizer. Por agora, a única coisa que sabemos com certeza é o que está no registro. E o que está no registro é suficiente para manter a pergunta viva. Obrigado, manos, por permanecerem sintonizados. Para mais conteúdo suculento como este, clique no card que aparece na tela.